Você já imaginou a nossa vida, a sua vida sem a filosofia? 20 de novembro, Dia Mundial da Filosofia. Em Catalão existe a Nova Acrópole, que vem desenvolvendo um trabalho importante para a cidade de Catalão e para a região, trabalhando exatamente a filosofia. Para falar sobre esse assunto, a partir de agora, entrevista especial da TV Sudeste recebe Carla Caroline, ela que é a coordenadora da Nova Acrópole aqui em Catalão, para a gente falar sobre filosofia. Vamos filosofar aqui, será que a gente vai ter condição de fazer isso? A Carla está muito mais preparada do que eu. Mas enfim, Carla, bem-vinda à TV Sudeste, alegria em recebê-la, tudo bem? Tudo bem, Návio. Eu que agradeço você, né, por essa oportunidade, por esse convite, por nos abrir aqui a porta e a participação, para que a gente possa falar um pouquinho, né, de Nova Acrópole e da proposta da filosofia em que vivemos. Pois é, é um tema muito caro esse, a filosofia, porque está ligado diretamente ao pensamento, e quem nos dá a honra da audiência sabe o tanto que eu sou preocupado em relação a debater. Debater é falar, é conversar e, por que não, também filosofar. Daí a importância da filosofia. Quando eu fiquei sabendo que existia um Dia Mundial da Filosofia, logo me interessei por isso, e aí fiquei sabendo que a Nova Acrópole está celebrando isso durante uma semana aqui. Para começar, então, vamos falar um pouquinho sobre a Nova Acrópole. Depois a gente vai, né, avançar um pouco mais sobre a filosofia, mas primeiro sobre a Nova Acrópole. Primeiro é sobre, aqui em Catalão, é uma escola, é uma entidade, como é que funciona, já há quanto tempo e qual é o trabalho que é desenvolvido pela Nova Acrópole na cidade? Aqui em Catalão, nós existimos há 4 anos. E agora, a partir desse ano, nós estamos no modo presencial, que a gente fala, né, com as aulas acontecendo todos os dias, no período da noite. Anteriormente, ela era apenas online, com a vinda de alguns professores quinzenalmente. E agora, com a minha vinda para cá, temos condição de ter aula todos os dias, no período das 19 horas até as 22. Certo. Carla, por que hoje, em 2025, a gente tem que falar sobre filosofia? Num mundo tão corrido, num mundo de tanta banalização, num mundo, né, de tanta superficialidade, por que a filosofia ainda é importante? Então, um dos nossos mestres da filosofia, que é Platão, né, ele sempre diz que quando sentimos a necessidade de algo, ou a falta de algo, aquilo nós começamos a contar sobre isso ou falar sobre isso de diversas formas. Então, por exemplo, quando a gente está com fome, né, as pessoas começam a querer, né, a ir procurar ao encontro da comida. Então, começamos a falar sobre comida, os diversos tipos de pratos e tudo mais que existe, né, tantas variações. Hoje, nós percebemos ainda muito facilmente a necessidade dos valores. Sentimos uma falta, por exemplo, de como viver princípios e valores. E isso a gente vê a explosão que a gente vê hoje, por exemplo, da filosofia. Tantos filósofos que surgem hoje na sociedade, é como se existisse ali uma necessidade por trás, né? Então isso vai aparecer, vai surgir e as pessoas vão correr em direção a isso, vão em direção a essa busca, porque é algo natural do ser humano, ainda que às vezes não está tão claro. É como uma criança que você quer educar, você quer corrigir, às vezes a criança se rebela, diz, não, eu não quero isso, né? Faz birra, mas no fundo, quando ela recebe esse ensinamento, essa educação, ela se sente aliviada, ela se sente olhada, tratada, formada. E a educação é essa grande magia que todos nós necessitamos, toda a humanidade ainda precisa, né? Mas às vezes nos rebelamos, não entendemos isso tão bem, e os mestres da filosofia sempre existiram e ainda existem e dizem para a gente, contam isso, né, de uma maneira muito prática, que a educação ela não pode ser apenas teorizada. Não pode ser apenas intelectualizada, ela precisa ser vivida. E é isso que a Nova Acrópole faz. É a prática mesmo, né? Exato. Bom, você falou sobre Platão. Platão foi um discípulo de Sócrates, que é o pai da filosofia.
Como é que se dá hoje a formação de um filósofo? No caso, a Nova Acrópole, ela também forma filósofos? Exato. A Nova Acrópole é uma escola, né? E como escola nós temos estudos, nós temos um plano mesmo de aula, de estudos, né? E tratamos dentro da escola temas que são vistos Aristóteles, Platão, Plotino, estudamos Roma, Egito, Índia, enfim. Todos grandes temas civilizatórios, né, que trataram e que foram referência e importância sempre em cada época, em cada processo civilizatório. Então, nós resgatamos esses valores, esses princípios que já foram vividos por esses mestres e aplicamos no nosso cotidiano, porque próprio Sócrates diz que todo conhecimento ele é válido, né, desde que seja útil, desde que nos transforme e que nós possamos trazer para dentro de nós, que possamos absorver isso, praticá-lo. Porque se eu contar isso para você apenas, você vai dizer, olha, parece muito interessante, muito bonito, mas a partir do momento que você prova isso, que você experimenta isso, vou dizer assim, nossa, Carla, eu não imaginava que a filosofia era tudo isso. Então, é como se eu desse um copo de água saborizada e você dissesse que bela, mas você não provasse disso. Uhum. Então, a filosofia precisa ser experimentada e não apenas aquela ideia de que filósofo ele fica apenas refletindo, pensando. E aí, o que você fez com essa reflexão e com esse pensamento? Não agiu? Então, realmente, não é muito útil, precisa ser aplicado. O tema suscita, né, muitas perguntas. Eu, particularmente, também gosto muito, no caso de filosofia, e a gente, né, vem várias perguntas à mente assim. Nesse caso, de forma prática, como viver a filosofia? A busca do conhecimento vamos dizer, é o pontapé inicial para se entender e depois ir para a prática. Mas como viver o que se aprende? Nós trabalhamos em 3 eixos, né? A filosofia em si, o conhecimento, a cultura e o voluntariado. O voluntariado é uma ação que nós aprendemos em Nova Acrópole. Como agir, né, de tal maneira que eu possa aplicar esse conhecimento na nossa vida. Ótimo. Então, por exemplo, existe um dos nossos temas, não sei se você já ouviu falar, chamado Bhagavad Gita. E o Bhagavad Gita, ele ensina que tem uma ação específica que nós precisamos aprender para poder vivê-la. E essa ação chama-se reta ação, né? Como que, a partir de que olhar que eu faço as minhas escolhas? Será que eu sei exatamente quem está escolhendo as coisas por mim? Por exemplo, quando vamos comprar algo, quando vamos para alguma viagem, né? Quem decidiu essa viagem? Foi apenas o ímpeto, né? Apenas ir por ir? Mas será que você tem condição financeira nesse momento para fazer tal viagem? Porque às vezes nós escolhemos, mas quem decidiu foi apenas uma emoção, um impulso. E isso a gente pensa assim, olha, será que é o momento? Não é o momento de refletir, parar um pouquinho e dizer, olha, dá para fazer, mas vamos planejar isso melhor? Uhum. Qual ação nós vamos escolher em cada momento? Responder de que forma às situações que chegam à nossa vida. O nome é qual que você falou? A reta ação? Isso. Não, que propôs isso? O Bhagavad Gita? Bhagavad Gita? O Bhagavad Gita. Uhum. Tá aí. É mais um nome, né, aqui para a gente aprender também nessa verdadeira aula que a Carla está nos colocando e propondo aqui. Carla, a gente foi. Bom, voltou aqui. Deixa eu falar com você o seguinte. Uma das frases mais famosas de Sócrates, né? Só sei que nada sei. Explique isso para a gente. Por que ele disse isso? Então, ele, digamos assim, ele é prático, né? É um dos filósofos que a gente fala, é o primeiro voluntário, digamos assim, dos filósofos, né? Porque ele dava aula e não cobrava por isso, né? Então, inclusive nós, né, em Nova Acrópole, somos voluntários também, seguimos a linha de Sócrates. Mas ele chega a essa conclusão porque ele vai testar,
né, ele percebe junto às pessoas que, na época, a educação também estava sendo, né, tanto é que ele é contestado de como se estivesse desviando os jovens, mas não. Na verdade, ele chega e diz assim: será que vocês não estão sendo levados a fazer escolhas que talvez não levem você pelo caminho da virtude ou dos valores? Né? Ele chama para uma reflexão. Então, ele vai perguntando para as pessoas, ele vai conversando com as pessoas. Então, ele chega, sei lá, como eu falei, né, digamos, de antes a um marceneiro, e ele vai dizer assim: olha, me explica como que você faz esse trabalho aqui. E aí ele vai e explica. E aí ele diz assim: e você sabe também como trabalhar melhor, digamos, a relação na sua casa, com os seus filhos, né, com a sua família, porque ele tinha as dúvidas dele também. E ele via que ele perguntava isso para as pessoas e a pessoa sabia muito da sua técnica, né? Como desenvolver as coisas. E a técnica, qualquer pessoa pode passar. Mas a formação humana, a habilidade de tratar melhor um com o outro, isso não é algo tão simples de ser aplicado e ensinado. E ele vai perguntando isso para as pessoas. Ele chega a uma conclusão e diz: gente, então talvez seja eu o único que não sei fazer isso, né? E ele é validado na época, como a gente fala, né, pelo oráculo de Delfos, que chega a dizer, né, que ele seria realmente o único que estava vivendo conscientemente pelo fato de olhar para dentro de si e dizer: olha, eu não sei fazer essas coisas que todo mundo está dizendo que sabe fazer, né? Então, o oráculo valida ele como ele sendo o mais sensato da época, porque não é simplesmente dizer que você, por exemplo, tem uma formação superior, né, uma formação acadêmica, que você saiba lidar com todos os aspectos da sua vida. Não necessariamente dessa maneira, né? E nós sabemos internamente isso, mas às vezes é difícil da gente contar isso para as pessoas. O assunto é muito bom, rende, ficaríamos aqui, né, talvez horas falando sobre isso. A TV Sudeste está à disposição até para estreitar aí uma parceria com a Nova Acrópole futuramente, para a gente, né, dividir essa informação. Também defendo muito isso. É importante a gente ter o conhecimento e repassar. Agora, essa proposta do Sócrates há tanto tempo, você vai falar para a gente agora, talvez para os menos avisados, o que aconteceu com Sócrates. E o que ele falou isso há 470 anos antes de Cristo, não é? Que era fazer as pessoas pensarem, né? Antes de Cristo. Né? Jesus já veio, já tem mais de 2000 anos e ainda hoje tem gente que não quer pensar. Como é que faz, Carla, com tudo isso? Mas, enfim, Nova Acrópole, onde é que ela está hoje em Catalão e como é que funciona? Você disse que na escola de Sócrates, mas vocês têm a estrutura, têm professores, tem tudo. Como é que faz para conhecer e para entender mais como é que é o processo de vocês lá? Fique à vontade para explicar para a gente aí naquela câmera. Sim, temos, né? Temos uma estrutura hoje em dia. Na época de Sócrates ele falava nas praças, né? Mas nós temos uma necessidade hoje, né? Então, a nossa escola hoje, ela está ali na Rua 508, no setor Santa Cruz, próximo à Represa do Povo. Nós mudamos agora recentemente. A Rua Maria Costa hoje. Rua Maria Costa, ela 508, é mais conhecida, né? 508, número 56. Certo. Exato. E aí, para as pessoas que se interessarem, e essa semana uma programação especial pelo Dia Mundial da Filosofia. Exato. Amanhã, na verdade, às 19h30... Nesta quarta-feira. Nessa quarta-feira, que vai ser a nossa palestra, e o nome da palestra é O Compromisso de Sócrates, né? Exatamente essa ideia, em que eu vou contar qual foi esse grande compromisso de Sócrates, que ele não abriu mão. Os filósofos não abrem mão desse compromisso. E por que, por exemplo, que a educação tem a ver com isso? E por que, por exemplo, os professores têm essa relação, esse elo, esse vínculo, que às vezes não está nem tão claro tanto para a gente, mas existe algo, né, que nos move internamente. Então, esse elo desse compromisso de Sócrates ainda existe, e eu vou falar um pouco sobre isso e convido a todos vocês, né, que possam estar conosco amanhã à noite às 19h30. Nesta quarta-feira, então, lá na Exato. Rua 508, próxima represa ali do Clube do Povo, é bem fácil mesmo, já passei lá, já vi. Bom, quero agradecer a Maria também, que infelizmente acabou
perdendo a mãe agora essa semana. A Maria, lá do Laboratório de Bioanálise, foi onde eu conheci a Carla. Estive lá conversando com o meu amigo pessoal, o Simval Rosa, e aí... Nossa amiga querida. Nossa amiga querida Maria também, que conheço também, já de longa data, e tive a oportunidade de conhecer a Carla, e eu já tinha interesse em saber como é que funciona essa nova acrópole em Catalão. Tá aí, tá feito. E como é que terminou Sócrates? Ela não vai falar aqui, vai falar lá na palestra, fica todo mundo... Ela vai falar para mim em particular, depois, quem sabe, eu divido isso com vocês. Mas ela vai falar lá na palestra e fica o convite, então, passando o serviço novamente nesta quarta-feira, em comemoração ao Dia Mundial da Filosofia, a nova Acrópole Catalão realizando essa palestra aí, que tem o título... O Compromisso de Sócrates. Compromisso de Sócrates. Fica aí, então, o convite para todos vocês. Foi um prazer te conhecer, Carla. Até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, Návio. Muito obrigada. Muito obrigado. Nós que agradecemos, e a TV Sudeste cumprindo o seu papel social, trazendo sempre informação e conteúdo relevante para você, que nos dá a honra sempre da sua audiência. Nós valorizamos a sua inteligência. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. TV Sudeste. A nossa região se vê aqui.